Capítulo sem espada meteórica do Deus do Trovão. O que foi? Algum problema? Ian perguntou solenemente. Respeitos ao Senhor Fundador, a técnica que pratico é chamada técnica de cultivação do dragão de relâmpagos, e ela foi dada a mim por um amigo. Sem a permissão desse amigo, temo que não serei capaz de contar ao Senhor Fundador sobre a técnica. Disse Xiaoninger, após ficar em silêncio por um momento. Eu só quero dar uma olhada na técnica, não estou roubando ela ou algo do tipo. O rosto de Ian estava completamente vermelho enquanto dizia isso. Para ele, deixar o orgulho de lado e pedir para ver a técnica de Xiaoninger já era algo realmente muito difícil. Ele simplesmente não conseguia suportar a curiosidade que tinha quanto à técnica do dragão de relâmpagos, e além disso, não ser capaz de dar uma olhada. Para ele, era como se seu coração estivesse sendo constantemente arranhado por um gato. Mas, perdoe Ninger por ser incapaz de obedecer a sua ordem. Disse Xiaoninger, teimosamente. Na opinião dela, permitir que outros vissem a técnica do dragão de relâmpagos era igual a trair Nili. Mesmo sendo o fundador ancestral de Glory City, ela não podia obedecer. 0. Eu queria uma Ninger pra mim, acho que todos queríamos kkkk 3. Que tal assim, eu vou usar algo para trocar com você. Você me deixa dar uma olhada na técnica do dragão de relâmpagos e eu te dou 10 técnicas de cultivação extremamente poderosas, disse Ian, pacientemente. 0. Ele realmente acha que isso vai convencer ela. Emoticone surpreso. Enquanto Ian conversava com Xiaoninger, uma voz soou. Ninger, não acredite nesse velho mentiroso. Como essas técnicas de cultivação inúteis poderiam se comparar à sua técnica do dragão de relâmpagos? Disse Nili. Você, pirralho fedorento, você se atreve a me chamar de velho mentiroso. Ian estava, simplesmente, prestes a explodir de raiva. Ele sentiu uma dor em seu coração, como se o seu ponto fraco estivesse sendo cutucado. E daí? Você quer usar essas técnicas de cultivação inúteis para trocar pela técnica do dragão de relâmpagos? Você é realmente um sem vergonha. Você ainda se chama de fundador ancestral de Glory City. Como alguém que viveu centenas de anos, você realmente quer enganar uma menina ingênua. Que vergonha! Nili o repreendeu destemidamente. 0. Nili. Você faz a mesma coisa. TT. Seu, Ian estava ficando louco. Nili era totalmente implacável com suas palavras. Nili, o que está fazendo aqui? Como consegue falar dentro da minha cabeça? Xiaoninger perguntou confusamente. Nesse momento, enquanto estava na posição em que treinava, a voz de Nili soava dentro de sua cabeça. As palavras de Xiaoninger deixaram Ian atordoado. Ele já havia morrido e era apenas uma alma agora, portanto, ele conseguia usar sua alma para falar com ela. Mas, como era possível Nili também conseguir fazer isso? Separação da alma. É uma habilidade extremamente fácil de se usar. Nili sorriu levemente enquanto dizia. Separação da alma. Ian nunca ouviu falar de tal habilidade enquanto estava vivo, mas Nili disse que essa é uma habilidade extremamente simples. Ian já estava à beira da loucura. Qual é a maldita origem desse garoto? Velho mentiroso, o que você quer? Nili bufou. Ouvindo como Nili chamou o fundador Ian, Xiaoninger começou a suspeitar.
A alma de Ian estava quase explodindo de raiva. Ele respondeu: eu já morri, porque me interessaria em sua técnica de cultivação. Pior ainda, porque roubaria elas. Já que você não se interessa, porque deseja que Ninger troque a técnica do dragão de relâmpagos. HMPH, se não quer que as pessoas descubram, então não faça. Nili não demonstrava nem um pouco de cortesia para com Ian. Ian estava furioso, isso está me deixando simplesmente furioso. Eu só queria dar uma olhada para ver se tem algo faltando na técnica do dragão de relâmpagos. 0. Não aguento mais ouvir que o velhote está furioso ou prestes a explodir de raiva ou morrer de raiva. Eu não aguento mais maior que algo faltando. Com o seu nível, os mortos voltariam à vida se você conseguisse achar qualquer problema nessa técnica. Não é impossível que nós o deixemos ver a técnica do dragão de relâmpagos, disse Nili enquanto ria. As sobrancelhas de Ian se contrairão. Ele, obviamente, sentiu que Nili estava planejando alguma coisa, mas não pôde suprimir a sua forte curiosidade. Ian era muito obcecado pelos estudos marciais. Ele gostava de estudar todos os tipos de técnicas e já viu muitas técnicas de cultivação poderosas. Quando percebeu que as técnicas de Nili e Xiaoninger eram algo que nunca tinha visto antes, ele ficou ainda mais curioso e com ainda mais vontade de dar uma olhada nelas. Originalmente, ele planejava aceitar Nili como discípulo para que pudesse dar uma olhada naquela técnica de cultivação mágica. Mas no final, Nili era monstruoso demais, e foi impiedoso ao criticá-lo. Já que não foi capaz de ver a técnica de Nili, ele queria dar uma olhada na de Xiaoninger, mas acabou sendo impiedosamente exposto. Ele pensava que já não haviam mais esperanças de conseguir, mas as palavras de Nili trouxeram sua esperança de volta. O que você quer? Fale. Ian compreendia. Nili é muito astuto. Se não for direto, ele pode ser enganado por Nili. Você realmente é digno de ser um dos fundadores de Glory City, bem direto. Então, vou dizer isso sem enrolar. Eu quero a espada meteórica do Deus do Trovão. Disse Nili, sorrindo levemente. Impossível. O rosto de Ian empalideceu. Espada meteórica do Deus do Trovão. O que é isso? Xiaoninger estava perdida, ela nunca havia ouvido falar disso antes. Desde que o fundador apareceu, Nili já havia começado a formar um plano contra ele. Seu objetivo era exatamente essa espada. A espada meteórica do Deus do Trovão é uma arma extremamente forte, que por ter devorado inúmeros espíritos demoníacos em batalha, tornou-se incrivelmente poderosa. Então esquece, Nili deu de ombros. Pirralho, como você sabe que a espada meteórica do Deus do Trovão foi selada dentro da sagrada fronteira celestial? As sobrancelhas de Ian se contraíram enquanto ele olhava profundamente para Nili. Eu, naturalmente, sei sobre ela. A família Marcas Celestiais existe há tanto tempo, eu sei de muitas coisas que até mesmo você, fundador ancestral Ian, não conhece. Disse Nili, dando de ombros novamente. Seu pirralho fedorento? Não é fácil obter a espada meteórica do Deus do Trovão. Mesmo que eu permitisse, com sua força, você não conseguiria controlar aquela espada divina. Se for descuidado mesmo que por um único momento, você será atacado por ela. Disse Ian. Esse pode não ser o caso. Desde que o Senhor Fundador possa me levar até a espada meteórica do Deus do Trovão, eu serei capaz de dominá-la.
Disse Nili, com orgulho. Isso não é possível. Naquela época, dos 5 espiritualistas Legendrank, somente um conseguiu subjugar aquela espada divina. Heian balançou a cabeça. Já que o senhor fundador pensa assim, por que não fazemos uma aposta? Disse Nili, franzindo. Heian olhou profundamente para Nili. Se fosse qualquer outra pessoa, ele tinha confiança em dizer que ninguém conseguiria dominar aquela espada divina. Mas Nili dava uma sensação muito estranha, como se tudo fosse trivial aos olhos dele. Nili realmente é capaz de subjugar a espada meteórica do Deus do Trovão. Heian não pôde deixar de ficar levemente em dúvida. Se Nili realmente for capaz de controlar aquela espada, isso definitivamente seria um bom sinal para Gloricity. Naquela época, a espada meteórica do Deus do Trovão brilhava nas mãos de Sengmu, que a usava para massacrar milhões de bestas demoníacas. É uma espada com sede de sangue aterrorizante. Embora Shenmue tivesse morrido por causa dos efeitos colaterais da espada, o poder dela era, sem sombras de dúvida, imenso. Que aposta! Se eu conseguir subjugar a espada meteórica do Deus do Trovão, então, você, fundador ancestral Heian, vai me seguir de agora em diante. Se eu for incapaz de dominá-la, então o deixarei ver o cântico da técnica do dragão de relâmpagos, que tal? Disse Nili, sorrindo levemente. Essa aposta só o beneficiava, sem nenhum problema envolvido. Mesmo que perdesse, só precisaria mostrar uma técnica de cultivação. Além disso, Heian sequer poderia praticá-la. Você realmente quer que eu o siga por aí? Seu bastardo insolente! Heian estava furioso. Já que é assim, fundador ancestral Heian, você também pode optar por não apostar. Nili deu de ombros. Xiaoninger olhou para Nili, e depois para Heian. Subitamente, ela apertou os lábios e riu um pouco. Ela sabia claramente que, a razão pela qual Nili falava tanta coisa ruim para o fundador Heian, era para deixá-lo furioso. Desde o início, Heian estava sendo o novo brinquedo de Nili. Nili é tão mau. Xiaoninger, de repente, pensou em algo e seu rosto ficou vermelho. Se, por exemplo, ela também fosse o brinquedo de Nili desde o início, Xiaoninger estava disposta a deixá-lo brincar. 0 graus graus, graus graus, graus graus, agre eu quero uma Ninger mais ainda, hífen. Pirralho, você quer me enganar? Não é assim tão fácil. Podemos apostar, mas apostaremos outras coisas. Disse Heian, orgulhosamente. Embora soubesse que estava sendo atraído de propósito, ele queria apostar para ver se Nili era capaz de subjugar a espada meteórica do Deus do Trovão. Tipo o quê? As sobrancelhas de Nili se levantaram ligeiramente. Me dê o cântico da técnica do dragão de relâmpagos e eu vou levá-lo até a espada meteórica do Deus do Trovão. Se for incapaz de subjugá-la, você terá que me deixar dar uma olhada na sua técnica de cultivação. Disse Heian. A curiosidade que ele tinha pela técnica de Nili era muito maior que pela de Xiaoninger. Nili olhou para Xiaoninger, você está disposta a passar a sua técnica do dragão de relâmpagos ao fundador Heian? Xiaoninger balançou a cabeça e disse, foi você que me deu ela, não tenho problemas com isso desde que você queira. Nili assentiu com a cabeça. Fundador Heian, temos um acordo. Disse Nili, sorrindo levemente. Eram somente 2 técnicas de cultivação. Mesmo que deixasse Heian dar uma olhada, não haveria nenhum problema.
Sem a sua ajuda, o fundador Heian só conseguiria permanecer em forma de alma. Nili recitou o cântico da técnica do dragão de relâmpagos de uma só vez. Heian esticou seus ouvidos e escutou. Suas sobrancelhas franziam, relaxavam, parecendo estar totalmente intoxicado. Quando Nili terminou o cântico, Heian suspirou profundamente. Que técnica extraordinária! Se tivesse praticado com essa técnica desde o início, eu teria passado do Legend Rank há muito tempo e teria alcançado um reino inimaginável. Disse o fundador Heian, espantado. O poder dessa técnica de cultivação ultrapassava em muito a sua imaginação. Ele, inicialmente, pensava que, como espiritualista Legend Rank, ele conseguiria, mais ou menos, encontrar alguma lacuna na técnica do dragão de relâmpagos. No entanto, nunca passou por sua cabeça que o nível dessa técnica ultrapassava completamente o seu rank atual. Simplesmente uma obra de Deus. Será que há uma existência acima do Legend Rank? Ok, fundador Heian, agora você pode nos levar. Disse Nili, sorrindo enquanto olhava para Heian, que estava totalmente chocado. Claro. Disse Heian, voltando de seu devaneio e acenando com a cabeça. Quando seus olhos caíram sobre Nili, sua expressão ficou um pouco complicada.